Bom dia para quem chegou depois. Estou vendo que tem outras pessoas aí presentes. Espero que tenham aproveitado um pouco da nossa meditação. É uma bênção muito grande nós iniciarmos a nossa semana, no primeiro dia da semana, logo cedo, poder fazer uma prática de meditação. Isso é realmente uma grande bênção, devido ao karma positivo que nós mesmos acumulamos ao longo dos tempos aí. Então, é realmente uma bênção incomensurável. E que a gente possa, durante a semana, ter esses momentos de oportunidade mesmo, de poder meditar um pouco, pacificar a nossa mente, estabilizá-la, para que a gente possa tornar o nosso cotidiano uma prática constante do ensinamento do Senhor Buda. Bem, nós estamos estudando o Dhammapada, estamos no capítulo 5, que é o Balavaga, que fala dos tolos. E esses versos, essas estrofes todas coletadas ao longo do tempo aqui dos ensinamentos do Senhor Buda, vai nos mostrar o que não devemos fazer, né? São ensinamentos para que a gente veja que a gente pode estar fazendo alguma coisa errada, e se a gente está fazendo alguma coisa errada, nós não vamos obter o fruto esperado, que é o despertar. E nós chegamos, então, na estrofe 66. Eu vou ler inicialmente aqui, que está nessa edição da Palas Atenas, porque é a versão que está disponível aí para vocês. Então, fala assim, porque está de uma forma poética. Os tolos e reflexivos andam por aí, tendo a si próprios por inimigo. Praticam os maus atos, cujo fruto é amargo. E nessa nova tradução que eu venho fazendo, ao longo do tempo, essa nova tradução aqui, nós trabalhamos com quase 20 traduções que já foram feitas anteriormente, do Pali para o inglês, outras traduções, tudo que há disponível, nós fizemos uma nova tradução que está sendo verificada a cada domingo, com todos os comentários, todas as traduções que foram feitas, para que vocês tenham uma visão mais próxima do que foi realmente o ensinamento que o Buda deu. Porque essa tradução aqui da Palas Atenas está maravilhosa, mas está numa forma poética. E, por vezes, a gente não entende bem claramente o que o Buda quis dizer. Então, essa nova tradução ficou assim: os tolos vivem na negligência, na ausência de atenção e vigilância, e têm a si mesmos como seus maiores inimigos, pois praticam más ações que produzem frutos amargos. Então, o que o Buda está nos trazendo aqui? Aqueles indivíduos que vivem na distração, e a gente não pode esquecer que a distração é a força motriz do samsara, é a força motriz do sofrimento. Então, aqueles que vivem distraídos, ou seja, sem o exercício da atenção e da vigilância, o que eles fazem, né? Eles têm a si mesmo como maiores inimigos, porque eles não vão viver a experiência tal como ela é e vão o quê? Praticar os atos negativos que são a fonte inesgotável dos sofrimentos, como nós veremos nas historinhas que vamos contar hoje. E aí ele está trazendo o ensinamento do quê? Do karma. Então, hoje, esse ensinamento do Buda é um ensinamento sobre o karma, que nós veremos a seguir depois da nossa história. Na verdade, são 3 historinhas, que o Buda conta as 3 encadeadas entre si, contando a historinha do karma. Essa historinha está no comentário do Buda Gozo, que é o comentário principal do Dhammapada. Então, a historinha chama Um Leproso que é tentado a negar a sua fé. Essa história está no Udana Nikaya, então é uma história que está no Tripitaka. Então, o que conta essa historinha? Havia, então, um velho senhor que ele tinha lepra, ele sofria muito com a lepra, ele tinha muitas lesões pelo corpo, realmente era uma coisa bem, um grande sofrimento. E um dia ele interessou-se pelo Santo Dharma, ele foi lá onde o Buda
estava dando um ensinamento lá em Jetavana, e aí ele viu a Assembleia, a Sangha reunida, os discípulos do Buda reunidos, e pensou, eu não posso me aproximar deles, né? Meu aspecto é asqueroso, eu sou uma pessoa de aparência muito repugnante, mas eu vou ficar aqui um pouco afastado desse círculo de discípulos, mas vou ouvir o Dharma mesmo assim. E aí ele sentou ali, e aí ele, ouvindo os ensinamentos do Buda, atingiu o nível de Sotapanna. Sotapanna é aquele primeiro nível de discípulos do Buda que atinge em direção ao despertar. É aqueles que são chamados aqueles que entram na corrente. Ele atingiu ali aquele nível de Sotapanna e sentiu aquela grande bênção, né? Uma bênção incomensurável. E aí ele pensou, eu vou lá falar com o Buda, mas como é que eu vou chegar até ele, né? Tem toda essa comunidade, tantas pessoas aqui, eu vou esperar elas saírem e aí eu vou lá falar com o Buda. Aí ele ficou afastado assim, esperando todas as pessoas saírem, monges e aqueles discípulos leigos também, saírem, e aí ele foi lá falar com o Buda. Mas o Buda levantou-se e saiu do monastério. E aí o nome dele é Supabuda. E aí o Supabuda ele foi seguindo o Buda. Mas no meio do caminho, quem que apareceu? Saka, né, que é o rei lá dos deuses. Ele se colocou diante do Supabuda, levitando, e pensou: olha, eu vou te testar. E aí o que ele fez? Ele foi e falou para o Supabuda: Supabuda, eu estou vendo que você está muito feliz aí. O que foi que aconteceu? Porque eu recebi uma grande bênção. Eu compreendi o ensinamento do Senhor Buda. Mas você é uma pessoa asquerosa, um miserável, um pobre, né? Você é uma pessoa, né, vergonhosa. Aí o Supabuda falou com Saka, mas como assim? Quem é você? Aí ele falou, eu sou Saka, o rei dos deuses. Mas eu quero te propor uma coisa. Você negue as três raras e sublimes e eu vou te oferecer todas as riquezas do universo. Aí ele respondeu assim: louco, você é uma pessoa vergonhosa. Você não é decente para falar comigo. Eu sou pobre e necessitado, mas obtive a felicidade e uma grande riqueza. A riqueza da fé, a riqueza da ética, a riqueza da modéstia, a riqueza do medo da consequência dos maus atos, a riqueza da renúncia, a, ri, a riqueza da tradição sagrada, a riqueza da sabedoria. Todos esses tesouros estão comigo agora. E é dito pelo Buda que quem os possui, seja homem ou mulher, não é pobre, e a vida não é vã. Esses são os tesouros mais honoráveis. Quem os possui não é chamado de pobre pelos Budas e pelos Pratyeka-Budas. E aí o Saka, ouvindo isso, né, tomou um ensinamento ali. Ele viu que o Supabuda realmente ele estava convicto do ensinamento do Senhor Buda e que ele realmente não ia negar as três raras e sublimes, então ele havia passado no teste, ou seja, a fé dele é muito poderosa. E aí Saka foi falar com o Buda. Olha, tem um discípulo, ele contou a historinha, e aí o Buda falou assim, não, mas Supabuda, ele não negaria as três raras e sublimes, mesmo ele sendo pobre, miserável e doente, ele não negaria, mesmo por 100 moedas, nem por 1000 moedas. Ele não abandonaria as três raras e sublimes. E aí Saka foi embora e deixou o Buda lá no monastério, no outro monastério, né? E aí, quem que apareceu? O Supabuda. Chegou lá, falou com o Buda e colocou para ele a imensa bênção que ele havia recebido por ter compreendido os ensinamentos. O Buda o recebeu de uma forma bem amistosa, e aí conversaram um pouco, e aí cada um foi tomar o seu rumo, né? O Buda ficou lá no monastério e o Supabuda seguiu o caminho dele. E aí, mal o Supabuda saiu do monastério, ele foi atropelado por uma novilha e, paf, morreu estatelado no chão, morto ali imediatamente. E aí os monges, né,
Quem estava ali no monastério ficou, mas como assim? A pessoa atinge o estado de compreensão, de Sotapanna, e morre imediatamente após falar com o Buda? Que história é essa? Foram lá falar com o Buda, mas que história bizarra, né? O que é isso que está acontecendo? Aí o Buda falou assim: ah, mas isso aí foi devido a uma vida passada dele. Ele tinha karma ainda para ser amadurecido. E aí os monges ficaram curiosos para saber essa história do karma do Supabodha. E aí o Buda contou, então, essa que é essa segunda historinha para vocês. Aconteceu o seguinte: haviam, então, 4 jovens, filhos de um riquíssimo mercador. E o Supabodha era um desses jovens lá em uma vida passada. E aí eles eram muito ricos e tal, e um dia eles contrataram uma cortesã que era muito rica, muito famosa, e levaram lá para o Jardim das Delícias, né, o Jardim dos Prazeres. E aí foram lá, pagaram 1.000 moedas para ela, e aí se regozijaram lá nos prazeres sensuais. E aí um dos 4 irmãos falou assim: gente, é o seguinte, vamos matar essa mulher, vamos pegar as 1.000 moedas que a gente deu para ela e mais todas as joias, porque ela era uma cortesã muito famosa, ela era muito, muito rica, tinha muitas joias. Aí eles falaram: não, vamos fazer isso mesmo, porque aí a gente faz um ganho aqui. Só que ela ouviu eles comentando isso. E aí ela pensou consigo mesma, falou: olha, eles vão me matar, mas eu vou fazer agora uma aspiração de que numa próxima vida eu vou renascer como ogresa e vou matar os 4. E aí eles foram lá e mataram ela. E aí ela renasceu como ogresa, e aí ela teve vidas posteriores, onde ela renasceu como vacas, como novilhas, e ela matou os 4. E como o Supabodha era um desses 4, ela agora conseguiu o feito dela e matou ele agora. Então foi uma aspiração dela. Aí os monges, né, porque o Buda está lá contando a história, ficaram assim: mas, gente, como assim? Ele vai, chega, atinge o estado de Sotapanna, morre porque por causa de uma vida passada, de uma ogresa que se transformou numa novilha, ficaram assim confusas. Aí o Buda falou assim: não, é assim, ninguém escapa do resultado dos seus atos. Aí os monges ficaram assim pensando, reflexivos, né? Porque, gente, o karma não é uma história assim muito fácil da gente entender. E aí eles falaram: mas Buda, como é que é essa história então? Mas por que ele nasceu com lepra, tinha aquele aspecto tão asqueroso, tão repugnante? Aí o Buda falou: ah, mas isso aí foi uma outra vida dele. Então, essa é a terceira historinha que eu trouxe aqui para vocês. Aí os monges ficaram curiosos: mas Buda, conta aí a história. Aí ele falou assim: não, foi o seguinte. Numa vida passada, ele era um jovem muito insolente e entrou numa discussão com o Pratyeka Buda. O Pratyeka Buda, gente, é aquele os Budas para si. Eram os discípulos do Buda que praticavam para si mesmo, ou seja, não tinha nada de bodhicitta nessa história aí. E aí esse jovem insolente, então, discutiu com esse Pratyeka Buda e cuspiu na cara dele. Aí os monges ficaram assim: mas como assim? Ele cuspiu na cara do Pratyeka Buda? Cuspiu na cara do Pratyeka Buda. Aí os monges: mas Buda, o que aconteceu? Falei: não, ele depois disso, ele renasceu lá nos infernos, passou uma boa temporada lá, passando muito, 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 muito sofrimento por conta desse mau ato dele, mas aí ele renasceu como humano. E aí ele renasceu nesse estado, numa pessoa com muita, né, uma doença terrível. Né, gente? A gente está falando aqui da hanseníase, mas num grau terrível, né, que hoje em dia, por conta das medicações, não acontecem mais. Mas, por conta desse mau karma dele, ele renasceu, então, como leproso. E aí o Buda diz, então: monges, todos os seres nesse mundo recebem o fruto amargo de cada mau ato que cometem. Aí ele deu, então, um ensinamento que é essa estrofe. Os tolos de pouca inteligência andam por aí como inimigos de si mesmos, cometendo as más ações cujos frutos são amargos.
Então, essas são as histórias. Então, só para vocês verem como é que o Buda Goza recupera essas histórias que estão nos sutras, explicando para a gente de onde veio, em que contexto que o Buda colocou esse ensinamento. Porque se a gente lê simplesmente assim, fica difícil, mas com todas essas histórias, nós vamos compreendendo a lei do karma que vai seguindo de vida após vida. Então, teve a ogresa, ela veio como ogresa, ela se transformou numa novilha, ela matou os quatro. Então, isso tudo vai acontecendo. Ele teve, né, o Supabuda, teve lepra por conta desse mau ato dele. Então, é bem interessante nós refletirmos sobre a consequência dos nossos frutos amargos, que nós vamos sofrer, inevitavelmente. Porque o karma, como todo mundo sabe, tem quatro características. Primeiro, ele amadurece no seu autor. Então, quem teve a lepra foi o Supabuda, que cuspiu no Pratyeka Buda, tem até o nome dele aqui, Tagara. É, então, não foi outra pessoa que colheu o fruto, foi ele mesmo, e passou uma temporada lá no inferno. Então, cada um dos nossos atos vai ter a consequência. Por vezes a gente acha que está passando desapercebido nessa vida, mas obrigatoriamente nós vamos colher o fruto dos nossos atos. Todos eles, os frutos negativos e os frutos positivos. É obrigatório. O karma amadurece no autor, não é no vizinho, não é no governo, não é no rei, não é em quem quer que seja. É no próprio autor, aquele que comete o próprio ato. Segunda característica do karma, ele é certo, é obrigatório. Sempre iremos colher o fruto dos nossos atos, sejam eles positivos e negativos. Não tem como escapar disso. Tá? O terceiro ponto é que ele jamais se esgota, que está um pouquinho vinculado a esse, né? Porque a gente acha assim, contém uma mentira ali e ficou por isso mesmo. Não, ele não vai se esgotar. Vocês viram aqui o exemplo do Supabuda, que os atos que ele cometeu, ele colheu o fruto dele. Então, não se esgota, não vai ficar desapercebido. Tá? A lei do karma é infalível. Tá? E o quarto ponto, que é o que a gente deve ficar realmente bem mais reflexivo em relação a isso, é que eles se multiplicam. Então, a gente planta uma sementinha, né, de mamão, de laranja, do que quer que seja, e a gente vai colher a plantação inteira. Porque é assim a característica do karma. Porque, por exemplo, se a gente vai falar da mentira, que eu acabei de falar. Então, uma mentira que a gente conta, aquilo ali tem o fruto dele. E ele vai lá amadurecendo, lá na oitava consciência e tudo. E aí, outra mentirinha que a gente conta, aquilo ali vai juntando ali. Então, o negócio só vai aumentando. E nós vamos ver aqui na sequência do ensinamento como é que os frutos realmente eles são assim, têm o poder da multiplicação. Então, que a gente fique realmente bem atento e vigilante em relação aos atos que a gente comete, porque a gente vai colher a plantação inteira, não é só aquele atinho, aquela mentirinha ali. Não, a gente vai colher uma plantação inteira de mentirinhas. E aí a gente vai passar por descrédito pelo grupo que a gente vive e tudo mais. Então, tem lá, tudo lá, gente, está tudo no nosso precioso ornamento da liberação, o Gampopo, o Pátrio Rinpoche, e mais o ensinamento do Kalu Rinpoche, que está lá no nosso volume. Então, é esse o ensinamento do karma. E para que serve o ensinamento do karma? Para que a gente se torne cada vez mais atento e mais vigilante com o que nós fazemos com o nosso corpo, palavra e mente. Né? Para a gente ficar com medo, né? Apesar da gente, como ele disse aqui, o medo dos atos negativos, que ele coloca lá nas riquezas que ele obteve, mas não é para a gente ficar assim, ai, que horror, né? Não, é para a gente realmente desenvolver atenção e vigilância, para a gente poder, então, obter né,
os atos positivos e o resultado dele, que é a felicidade. Não só para poder meditar, porque isso aí é fruto de ato positivo, mas também na nossa coleção de atos positivos que vão gerar ainda mais felicidade. Então, esse é o objetivo, tá? Não é para ninguém ficar com medo, não, porque eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é tido como um grande praticante, tem um medo do inferno que se pela de medo. Então, aí o que ele faz? Ele faz uma prática bem superior, achando que está super de boas. E a pessoa que faz coleta atos negativos. Então, para essa pessoa, por exemplo, lamenta informar que é lá no inferno mesmo que vai parar. A pessoa acha que tem uma prática que protege, não tem prática. A prática que a gente vai fazer é treinar nossa atenção e vigilância para não cometer atos negativos. Mas a pessoa que se acha protegida por uma prática superior, secreta e tal, não é assim que as coisas acontecem. Enquanto houver medo ou esperança do que quer que seja, de um resultado, de uma felicidade, é sinal que o cabra está lá atrás ainda na vida. O sinal de progresso mais efetivo que a gente tem na vida é o desaparecimento do medo e da esperança do que quer que seja, sobretudo de um resultado. Tá bom? Beleza? Então, ninguém fica com medo do karma, não. Vamos desenvolver nossa atenção e vigilância para acumular as causas da felicidade. Então, vamos lá, gente. Esse ensinamento aqui é baseado nos 3 textos que estão lá, então convido. A função do Lama é só estimular vocês a praticarem e estudar, tá, gente? Não é para aqui fazer resumão de véspera da prova do Enem, não. Tipo, aulão com resumo da matéria, não. É para vocês estimularem. Então, convido todos a vocês a verem lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, tudo que existe, né, no mundo foi produzido pelo karma impuro. Tudo. Então, o ovo que está ali na sua bandeja, a banana, o que quer que seja, cada um desses objetos aqui, todos eles foram produzidos pelo karma. Karma é o quê? Lê, tibetano, que é o quê? Ato. Então, não é assim, o karma, que as pessoas acham uma coisa fluida, né? Meio ET, meio não sei o quê. Não é. Entendeu? As coisas foram feitas, foram fabricadas, foram carregadas e colocadas aqui. Tudo acontece assim. Então, não tem nada no mundo que não tenha sido produzido por atos. Concordam? Atos com o corpo, com a palavra e com a mente. Tá? Então, primeira coisa é isso. Que às vezes a gente acha que tem uma coisa que aconteceu lá, não sei o quê. Gente, tudo é resultado do karma. Aí tem os karmas pessoais e tem os karmas coletivos. Vejam lá detalhes nesses textos que estão lá que eu acabei de citar. E aí é colocado os karmas impuros, porque eles são maculados. Maculados o quê? Pelas nossas emoções. Pronto. Aí maculou o ato com a emoção, já está impuro, e aí vem mais karma, que o karma produzido quando a gente está de posse das nossas emoções, ele com certeza vai vir como na forma de sofrimento o fruto dele. Os atos vindos do nosso amor, da nossa compaixão verdadeira, tá? Pura, livre, de quem pratica o ato, de quem recebe o ato e o ato em si, aí é felicidade. Mas os atos maculados pelas emoções e pelas 3 esferas, o resultado com certeza será sofrimento. Então, só vou dar umas pinceladas aqui para vocês verem lá. Nós temos que ver as etapas do ato. E aí, olha só como é que é importante, gente, a gente ver a atenção e a vigilância. Se a gente está só na embolada da vida, a gente nem sabe das etapas dos nossos atos. Mas todos os atos começam na mente. E aí a gente entra lá naquela embolada, porque a gente mistura com o passado, as projeções, as esperanças do futuro, faz aquela mistura lá. E aí dessa mistura, faz o quê? A gente fala e a gente pratica o ato. Mas nós temos que ver que tudo começou lá na mente. Apesar das vezes a gente achar assim, estou reagindo a fulano e tal, mas quem começou a história foi o fulano, não foi o fulano.
A história começou com você, que deu origem a essa emoção, a esse sentimento, essa ideia, qualquer coisa que tenha te surgido na mente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter consciência desse ato que está sendo produzido na nossa mente. E aí, o que a gente vai ver? Se esse ato for um ato que vai trazer benevolência, amor, cuidado, carinho, atenção para o outro, beleza, acolhe esse ato e dá sequência a ele. Mas se vai trazer sofrimento para a gente ou para o outro, o que a gente faz? Corta ou deixa passar. Então, primeira coisa é ter essa consciência, essa ciência do que a gente está acolhendo na nossa mente. O que a gente deve acolher, o que a gente deve deixar ir. Depois dessa consciência desse ato, nós vamos ver o quê? Que vem o desejo de praticar esse ato, que é o ponto seguinte. Porque a gente pode pensar em, sei lá, em matar o mosquito, mas a gente vai ter a vontade de matar o mosquito. Ah, vou matar o mosquito. Então, essa é uma segunda etapa que é mais difícil da gente controlar, mas é possível. Mas a nossa meditação tem que ser potente para que a gente tenha esse poder de deixar esse desejo também passar fora, se for um ato negativo, ou de acolher se for um ato positivo. E aí vem a terceira etapa, que é o ato em si. Ah, eu vou matar o mosquito. E aí vai lá e mata. E aí é o ato chegando à sua conclusão, que aí o ato está completo. Mas faltou o quê? O destinatário. E aí, assim, quem é o destinatário? E aí a gente diz, é o mosquito, matou o mosquito, está tudo bem. E eu me lembro quando o Lama Trilê deu exatamente esse ensinamento aqui, que ele falou assim, olha, uma coisa é você pegar uma paulada, pegar um bastão e bater numa almofada. Você vai ter o resultado desse ato, porque você acolheu a raiva e o desejo de agredir na sua mente. Então, você vai colher, sim, o resultado desse ato. Mas se você pegar esse bastão e bater num policial, eu me lembro bem claramente dele dando esse ensinamento, o resultado vai ser bem diferente. Então, nós devemos sempre pensar quem são os destinatários do nosso ato. E olha que beleza, né? Quando o Buda Gosa nos traz a historinha que o Buda contou, quando o Supabuda, sendo esse jovem insolente, ele cuspiu na cara de um Pratyeka Buda. Então, o destinatário foi um destinatário sublime. E aí ele colheu o fruto, passando uma boa temporada lá no inferno. Entende isso? Então, cada ato que a gente perceber na nossa mente, começa na mente, palavra e corpo, nós devemos ver quem é o destinatário do ato. E aí, se esse destinatário é um destinatário sublime, sagrado, as consequências serão bem mais graves, bem mais amargas, como diz o Buda aqui, do que você dirigir esse ato para uma almofada, por exemplo. Tá? E é muito importante, olha como é que é sutil. A gente pode pensar assim, olha, bater numa almofada não é mal, porque eu estou batendo numa almofada, estou descarregando a minha raiva. Mas pensa que você acolheu a raiva na sua mente. E você cometeu o ato. Então, faltou a última perninha, né? Que é dos quatro, que é o destinatário. Tá bom. Então, o resultado desse ato vai ser menor, mas ele vai ser igualmente amargo em suas consequências. Tá? Então, muito atenção nisso, em que, né, ou em quem a gente está aplicando os nossos atos. Né? Por isso que é dito, né? Fazer oferenda para as três raras e sublimes, as fontes de cujas três raízes são as mais sublimes, porque a gente está direcionando os atos positivos para os objetos sagrados, para a gente ter lá as riquezas, gente. Eu achei uma maravilha isso. Quais são as riquezas que a gente tem? A riqueza da fé, a riqueza da ética, da modéstia, do medo dos maus atos, da renúncia ao ego, a renúncia ao mundo, da tradição sagrada, da sabedoria. Essas são as riquezas que a gente tem. Eu acho uma maravilha isso, no meio de uma história, um tesouro desse.
Então, não é para a gente ficar querendo acumular coisas nessa vida, né? E aí segue aqui. Não vai dar tudo, tá, gente? Até que foi muita coisa, mas não temos tempo hábil para dar tudo isso aqui, mas está tudo lá, tá? Não tirei de outro lugar, não. É, todos se comprazem no ato, são características. Aqueles que se comprazem no ato, né, que se regozijam no ato, obtêm o mesmo fruto. Então, muito cuidadinho quando começam os haters nas redes sociais, e a gente vai lá e também tem um ódiozinho. A gente vai partilhar o mesmo karma. Por quê? Porque a gente acolheu aquele mau sentimento na nossa mente. Então, muito cuidado com o que a gente anda apoiando aí no nosso mundinho. Aí, outro ponto que eu achei interessante lá nos ensinamentos. O ato negativo, né, porque os positivos a gente já sabe quais são, mas os atos negativos que a gente pode cometer pela força, então imagina, a gente pode forçar o outro a cometer um ato negativo. A gente vai colher. Então, quando a gente induz ou manipula o outro para o outro cometer um ato negativo, vamos lá fazer um haterzinho aí nas redes sociais, vamos lá fazer isso assim, a gente compartilha do mesmo resultado. As escondidas, porque a apreensão egocêntrica é bem safadinha, sabe? E gosta de fazer as coisas também assim, ninguém está vendo, não vou colher o fruto do ato. É assim, criança fazendo arte. Mas não tem como, porque a consciência está ali presente. Então, mesmo os atos que a gente está praticando às escondidas, nós vamos colher os frutos dele. Aí, outro ponto que é levantado, pela trapaça, quando a gente engana o outro, quando a gente manipula o outro, nós vamos igualmente colher o fruto desse ato. Então, muito cuidado com a apreensão egocêntrica, que a gente adora, né, gente? Manipular as pessoas, manipular o meio, para quê? Para enrobustecer ainda mais ainda a apreensão egocêntrica. Então, quando nós nos envolvemos numa ação que envolve essas características, pela trapaça, pelo enganar o outro, nós vamos igualmente cometer o ato negativo. Às vezes, aquele que a gente induziu nem vai ser tão responsável, porque, enfim, ele não estava com a sua consciência, ele se deixou enfraquecer a sua potência para ficar seguindo o que o outro lá falou. Então, tudo isso são os diversos elementos que compõem o ato. Mas aquele que instigou o ato negativo, esse sim vai colher um fruto bem amargo. Então, o ensinamento seja de forma oculta ou aberta, colheremos sim o fruto dos nossos atos. Os atos negativos pela mente, as emoções. E aqui eu coloco aqui, lembro, trazer sempre que o desejo, porque às vezes a gente acha que as emoções negativas são lá os 7 pecados capitais. Não, o Buda coloca o desejo, e a gente quer, né? Por causa do desejo se nasce humano, a gente está sempre querendo alguma coisa. Então, o desejo é uma emoção perturbadora, tá? Lembre disso. É diferente da gente ter a aspiração de atingir o despertar e beneficiar os seres, tá? Parece a mesma força, mas não é. Tá? Então, quando a gente está motivado pelo desejo, entra lá na categoria das 3 esferas. Pelo desejo, pela malevolência, desejar mal para os outros. Quanto que a gente deseja mal para os outros? Não desejar que os outros tenham felicidade ou bem-estar. A gente fala assim, bem feito, né? Eu vi essa semana a respeito de uma pessoa, bem feito que ele se lascou todo. Pois é, essa é uma lacra. E o outro, que são as visões errôneas. E aí a gente sabe que é o eternalismo, que a gente acha que as coisas duram para sempre, principalmente nós, nossa alma, nosso espírito, nossos agregados.
o niilismo, ou que seja, nada existe, e a descrença no karma. Então, são esses 3 pontos desse ponto importantíssimo que são as visões errôneas. Nós não podemos esquecer que a primeira fé, a primeira confiança que nós vamos ter na vida é da primeira e segunda nova verdade, ou seja, que a existência é sofrimento e a causa dela é ignorância, o desejo, a aversão. E o terceiro ponto é a certeza das consequências do karma. E o que nós estamos tratando aqui? De algo muito sério que acontece hoje em dia. Como eu falei para vocês na semana passada, a primeira terra lá dos Bodhisattvas, a gente vai se livrar da hipocrisia, que é algo muito grave e bem comum hoje em dia. Então, esse é um dos pontos, são vários pontos. E o outro é a inconsequência. Nós não pensamos na consequência dos nossos atos. As pessoas hoje estão muito infantilizadas. Elas não pensam. Elas simplesmente seguem os próprios desejos, as próprias emoções, os próprios projetos e tal, sem pensar na consequência dos próprios atos. Nós já tivemos tempos na humanidade onde as pessoas refletiam mais, mas hoje nós estamos aqui como esse personagem trazido pelo Buda, ou seja, as pessoas vivem na irreflexão e cometem os maus atos e vão colher os frutos amargos. Então, a descrença no karma é uma das visões errôneas. Então, atenção com isso e pratique. E aí chegamos no ponto do fruto. O fruto, então, tem o pleno efeito, que vem de acordo com a emoção dominante, a frequência e o destinatário. Então, voltam lá, os elementos deles, que a gente já falou aqui, mas aqui né, os mestres trouxeram de uma outra maneira mais clara para a gente entender. De acordo com a emoção dominante, esse ato vai ter uma consequência. 2, a frequência do ato. Lembra lá que eu falei a mentirinha? Aí a gente cria a tendência, o hábito de contar mentirinha, e a mentirinha só vai crescendo, o resultado dela vai ser bem mais amargo, que é isso aqui, a frequência do ato. E o terceiro, o destinatário. Então, muita atenção com isso. Tá? Mesmo que você esteja com raiva, vá lá bater na almofada, saiba que você vai ter um resultado sim. Tá? Não é algo inócuo para a gente. Aí, de acordo com o outro ponto do fruto, é de acordo com a causa, que aí vem a questão das emoções, se foi em relação da gente estar revidando alguma coisa. Por que acontece quando nós estamos na experiência da ignorância? Nós não temos a visão da nossa experiência tal como ela é. O que acontece? A gente não está lá no grau da dualidade? Tem eu e o outro, eu e a almofada, eu e o policial. É assim que a gente vive, né? No Sansarão, a gente tem essa ignorância, é um dos véus, que é o véu da dualidade. Então, quando a gente está nesse véu da dualidade, a gente não tem essa percepção das coisas tais como elas são. E nós perdemos a nossa lucidez. E aí não agimos de acordo com o que a situação está agindo, está solicitando. A gente vai agir de acordo com os nossos preconceitos. A gente vai agir de acordo com as nossas convicções, para proteger o nosso ego. Ou seja, aquela ação ali vai ser completamente maculada pela apreensão egocêntrica, pelo véu da dualidade, pela ignorância, em vez de ser uma ação desperta, livre de conceituação, de elaborações, fabricações. Nem isso que a gente faz lá na oração. E o terceiro ponto do fruto é o aspecto condicionante, que esse daí determina o local das futuras experiências. E aí vai ter os lugares que a gente vai viver, se é um lugar quente, cheio de poeira, enfim. Então, isso tudo vai ser consequência. Então, queridos, se vocês estão numa determinada situação que está desagradável para você, está lá
no nosso texto maravilhoso de Lojon. Reclame de apenas uma coisa, que é o quê? De você mesmo. Não pode reclamar de nada mais. Porque qualquer situação que você esteja experimentando, é você mesmo o responsável. Tá? Esse é um lado assim, meio pesado no ensinamento do Buda, mas é assim que ele explicou para a gente. Tá? O que quer que seja que a gente esteja. Então, se você está numa condição favorável, se você mora num lugar agradável, se você, enfim, se as condições que você tem de vida mesmo, tá? Não precisa ser lá no despertar, não. Isso é consequência do seu próprio karma. Tá? E aí é o que o Buda nos explica, que é esse efeito condicionante. Então, para a gente concluir aqui, para a gente ver que a natureza kármica de todas as coisas, todas as experiências no samsara, tudo que existe é determinado pelo karma. Ou seja, o karma, o ato amadurecido, o resultado dele é certo, o que quer que seja. Tá? Não é uma coisa quântica ou energia, sei lá do que for, mas tudo que acontece é assim. Se temos banana, é porque aquela banana ali teve a historinha dela e ela foi parar diante de você. Então, comece a refletir sobre isso. Né? As coisas não aparecem do nada. A gente, quando é bebezinho lá, está com desconforto, que a fralda está cheia, que está com fome e tal, vem alguém e resolve nossos probleminhas. E aí a gente resolve achar que as coisas vêm de uma forma mágica. Mas não tem mágica nenhuma nesse processo. Tudo produzido pelo karma. O karma, então, nos segue, tá? Jamais vai ser esgotado. Você vê o Supabuda lá. A cusparada que ele deu lá virou lepra na vida futura dele, mesmo depois de ter sido morto lá pela, ter recebido aquela aspiração lá da cortesã. Ele veio, né, com a lepra. Então, assim, não vai se esgotar. E o karma nos segue. E aí aquela imagem linda do pássaro lá voando, que ele está achando que não tem sombra, mas quando ele vai se aproximando do solo, ele tem a sombra negra dele lá, ou seja, o karma nunca se esgota. E aí o Buda dá o exemplo, né? Nem na mais densa floresta, nem no mais na maior profundidade do oceano, nem na floresta, nem na caverna e tal. Nunca vamos escapar do resultado dos nossos próprios atos. Os resultados eles nunca se perdem, que é essa característica dele nunca se esgotar. Então, não se preocupe com o resultado dos seus bons atos, porque às vezes a gente acha assim, poxa, mas eu sou tão bonzinho, né? E estou aqui passando um aperto danado. Gente, às vezes você está passando um aperto danado por conta do ato negativo lá que está amadurecendo agora. Mas o resultado dos atos positivos virão com certeza. E, por vezes, não é com felicidades nesse mundo, virão com o desenvolvimento da tua compreensão. A aquisição dessas riquezas que nos falou o Supabuda aqui na história. A gente que tem essa loucura de achar que a gente vai ter felicidade. Sim, elas virão, mas quais são essas felicidades? Tá? Qual é a maior riqueza para a gente? São essas que contou aqui o Supabuda para a gente, né? Que deu esse super ensinamento lá para o Saka. Coitado, o Saka só estava querendo testar, mas recebeu o ensinamento dele. A outra coisa, né, que é o efeito de multiplicação, que são pequenas causas e grandes efeitos. Então, vem lá, uma fagulha faz incendiar toda uma floresta. Então, pensar realmente em cada átomo nosso, como é que ele vai se multiplicar, isso é certo. E da gente pensar que tipo de pensamentos que nós estamos acolhendo realmente da nossa mente, para desenvolver a atenção e a vigilância. E aí, tendo desenvolvido a natureza última da mente, nós vamos realmente poder ter atos positivos, vindos da nossa compaixão, vindos do nosso amor, vindos da nossa equanimidade, tendo um profundo amor, respeito
por todos os seres. Então, claro que a gente pode, com a nossa mente aqui, sansárika, pensar em fazer uma generosidade. Mas a generosidade sublime é a despida das três esferas, né? Daquele que pratica a generosidade, daquele que recebe e o ato em si. Então, esse é um ensinamento sublime do karma para que a gente possa realmente estar vigilante. Parece uma loucura isso, porque nós vivemos num estado de distração. E ele é um gerador de todos os nossos sofrimentos, todas as forças adversas e tudo mais. O Sansara, a historinha dele é baseada na nossa distração, na nossa desatenção. Tá bem até aí, gente? Então, faltam aqui alguns minutinhos. Alguma pergunta sobre isso? Eu sei que esse ensinamento é um ensinamento muito denso e traz muitas reflexões para a gente. Tá? Então, se tiver alguma perguntinha antes da gente passar lá para o nosso outro texto, fiquem à vontade. Lama, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que é Alexandre. Se a questão dos nossos atos de vidas passadas negativos haverá repercussão em vidas futuras. É um ponto. Mas os nossos bons atos, o despertar da consciência, isso não há esses atos negativos, eles vão amadurecer de qualquer forma, mesmo com os atos positivos de vidas futuras, eles vão repercutir a si mesmo, ao ponto de perder a vida, por exemplo, né? Vamos dizer que nessa existência, exemplificando melhor, a gente consiga bons resultados com as práticas, com as nossas atividades positivas. O que aconteceu no passado, ainda assim, vai acontecer. Não há uma negociação, vamos dizer assim, do Pois é. positivo e negativo. De qualquer No forma, vai budismo, amadurecer e você vai ter que passar por aquela situação. Não sei se pois é, consegui. no budismo, Alexandre, não tem o que aconteceu em Vegas fica em Vegas. O que aconteceu no passado fica no passado. Nós obrigatoriamente vamos colher os frutos dos nossos atos. O que nós podemos fazer com as nossas práticas, nós podemos purificar esses atos. Tá? Tem as práticas específicas para isso, e não é também uma coisa mágica, porque a gente, no nosso véu da dualidade, a gente acha que tem uma prática que purifica, tem um negócio lá, um Vajrasattva que vai rolar, você vai recitar o mantra e tal, minha história vai ficar limpa. Não é assim que acontece. Você pode fazer a prática lá, 111 mil acumulações do mantra de 100 sílabas, e não vai purificar nada se você não fizer os 4 elementos da purificação. Ou seja, reconhecer que realmente você cometeu atos negativos. Nesta e nas outras vezes. Quantas pessoas você acha que você matou? Um monte. Em todas as nossas vidas, desde os tempos sem princípio. Então, reconhecer, olha só, eu cometi esses atos negativos. Então, é o poder do reconhecimento da falta. E aí você pode fazer isso diante de um suporte, aí se você está durante a prática, você vai realmente, vamos dizer, usar o suporte, sei lá, do Buda, do altar, ou de uma visualização do Buda, para reconhecer, que, olha, eu reconheci realmente, eu cometi esses atos negativos, se comprometer, né, a não cometer mais aquele ato, e a quarta força, que são os atos positivos, que a gente vai fazer. Tá? Então, não adianta nada você fazer uma prática sublime, tá achando que está protegido pela prática, que vai rolar ali uma purificação. Mentira, não vai. Se não tiver as 4 forças, tá lá, gente. Esse é o 2º capítulo do Bodhisattva Charyavatara. Eu falei bastante já sobre isso. Entendeu, Alexandre? Daí sim, se a gente realmente passar pelas 4 etapas,
Aí você pode fazer a prática, por exemplo, de Vajrasattva, que é uma das práticas de purificação, a Itonra, ou tem outras práticas, tá? Que a gente vai purificar, sim, esses atos. Mas como a tendência da nossa mente é ser desatenta, a gente vai continuar praticando os atos negativos, mas aí a gente vai lembrar do nosso compromisso de não cometer, tá? Então, como eu falei lá no começo, não é para ninguém ficar com medo do karma. Porque a gente vai lembrar, mas que confusão, o que eu fiz na vida passada? Com certeza a gente praticou muitos atos negativos, mas a gente praticou muitos atos positivos também. Então, confia nessa potência que a gente vai se purificar. O Supabuda lá, ele experimentou, né, o fruto lá de ter nascido, por exemplo, com a lepra, porque ele não passou por essa prática de purificação. E não esgotou lá no inferno também todo o karma dele, ficou lá um restinho. Entendeu? Então, assim, não fiquem com medo. Gente, enquanto tiver medo ou esperança, expectativa do que quer que seja, é atraso de vida isso daí. Larga. Não tenha nenhuma esperança por qualquer resultado. Simplesmente vai fazendo. Entendeu, Alexandre? Mas se a gente não purificar, né, e a força da purificação vem através desses 4 atos, mesmo que você não faça nenhuma prática, aí você não vai colher o fruto do ato. Tá? Ficou claro isso, De gente? qualquer forma, de qualquer forma vai amadurecer o karma, mesmo que você esteja indo bem nas suas práticas, nos seus resultados, os karmas de vidas passadas eles vão amadurecer de qualquer forma. Sim. É Mas isso. se você purificar eles, entendeu? Você não vai colher o fruto do ato. A questão é que nível que a gente consegue purificar, entendeu? Os atos negativos que você tiver Sim. cometido em uma vida passada e nessa mesmo, tá? Se você pode purificar, e aí você não vai colher esse fruto amargo. Mas tem que fazer a prática direitinho, com esses 4 elementos. Ficou claro isso? Porque é um equívoco muito grande que a gente, de posse do véu da dualidade, a gente achar que está fazendo a prática está fazendo alguma coisa, tipo tomar uma injeção, sabe? Que aí vai tomar uma injeção, sei lá, do antibiótico que vai curar a doença. A gente acha assim, que é o véu da dualidade. Mas o problema está todo na nossa mente. Se a gente resolver essa parada aqui, está tudo bem. Eu convido vocês a ler, né? Para mim, o Dharma tem 3 textos que são os fundamentais, tá? E um deles é o 2º capítulo do Bodhisattva Charabhatara. Né? Outros 2 textos, a maioria das pessoas, né, inclusive os lamas que eu conheço, não tem esses textos. Tá? Mas um deles está disponível para vocês, que é o 2º capítulo do Bodhisattva Charabhatara. Leiam, reflitam e se familiarizem com ele. Vocês vão entender como é que a coisa acontece. Tá? Então, Ok. esse peço para vocês Gratidão, na Lívia. prática. Não, não fica com medo, né? Não acolhe o medo no seu coração. Deixa ele passar, tá? E ser responsável pelas coisas também. Se a gente está passando por qualquer coisa que seja, devido aos nossos atos. Então, não fica, o que eu fiz na vida passada? Tipo, a mãe vai pegar a gente, sabe, dar um couro. Hoje não pode mais fazer isso. A gente fica com medo da mãe, né, que vai pegar, vai descobrir que a gente comeu o biscoito que não era para comer. Entendeu? É um medinho infantil que a gente tem, sabe? Assume, olha, fiz isso, vou reconhecer minha falta, vou purificar ela e vida que segue. Entendeu? Não acolhe medo, não. Medo é para deixar passar. Mas a expectativa também, tá, Alexandre? Tá Ok. bom? Gratidão. Alivia o seu coração, sabe? Deixa as coisas mais leves. Então, temos aqui alguns Porque eu estava minutos. querendo sair correndo, viu? O quê? Eu estava querendo sair correndo daqui. Pois é, Tô com mas o vontade de karma. sair correndo. Pois é, mas é a nossa tradição judaico-cristã que a gente fica se sentindo culpado, né? Sim, No budismo sim, não tem sim. culpado. A gente cria essas A coisas. gente é É, responsável pelos nossos atos. É isso que é importante a gente sim, mudar a percepção disso, né? Senão a gente fica desesperado, né? Quanta coisa que eu fiz e tal. A mãe não vai pegar a gente para dar presta atenção nem botar a gente de castigo.
Não tem Deus nessa parada aqui, não. Aqui o negócio é a nós, com a nossa própria consciência, com a nossa própria responsabilidade sobre os nossos atos, né? Deixe seu coração leve e vida que segue, com prática de atos positivos, negando os atos negativos e disciplinando completamente a sua mente. Esse é o ensinamento do Buda. Tá? A gente não pode esquecer dele, mas esse é o versinho 183 do Dhammapada, ainda vai demorar para a gente chegar lá. Então, gente, só cumprindo aqui com o meu compromisso, que eu estou trazendo o quarto texto, que é da preparação do retiro de 3 anos, ao qual todos estão convidados, tá? Não é um grupinho de elite que vai fazer preparação, todos vão fazer, que é o Gampopa, que é o Dhammapada, que é o Bodhisattva Charyavatara, esse que eu acabei de falar, e esse aqui é a aspiração do Mahamudra. Então, eu vou ler a quarta, quinta e a sexta estrofe. Eu quero concluir elas lá em novembro com vocês, tá? E aí o terceiro Karmapa começa, né? Tendo obtido as supremas liberdades e aquisições. Já ouviram falar nisso, né? E possuindo fé, diligência, sabedoria, confiando num bom mestre, tendo obtido a essência das instruções, posso eu praticar de acordo com elas, sem encontrar obstáculos e me regozijar no Santo Dharma em todas as vidas futuras. A gente está sempre, o meu está no rascunho. Vamos organizar isso daqui. Então, o que traz o terceiro Karmapa, né? A gente obteve, gente, as liberdades, né? As outras liberdades, 10 aquisições, temos fé, diligência, sabedoria, temos um bom mestre, o Buda, obtemos a essência das instruções. O que a gente vai fazer? Que a gente possa praticar sem obstáculos. E em todas as minhas vidas obter o fruto. Pronto, é uma aspiração nossa. Então, a gente já tem isso, as 8 liberdades e 10 aquisições. A gente já tem isso. E isso devido ao nosso karma positivo. Não foi por acaso, não foi Deus que deu para a gente. A gente tem, a gente conquistou com os nossos próprios atos. Então, confiança em você mesmo. Nunca duvide da sua boa capacidade de desenvolver o que é positivo. E aí ele segue. Estudando os aspectos das escrituras. Olha aqui o aspecto estudando. Às vezes a pessoa só quer fazer prática, mas não tem prática se a gente não estudar, tá? Faz parte do negócio a gente estudar os textos sagrados e refletir e se familiarizar com ele. Não é só ler, como no segundo capítulo do Bodhisattva Charyavatara, que eu estou trazendo aqui para vocês, tem lá, né, um ensinamento gravado, não sei quando é que foi isso, 2017, 2018, não me lembro quando é que eu dei esse ensinamento, tem tempo, mas está lá gravado, mas tem o texto para vocês, gente. Então, se familiarizem com ele. Tem lá, tem a parte do estudo. Libera-se dos véus da ignorância, refletindo sobre as instruções orais, vence-se os obscurecimentos que é das dúvidas. A gente vai desenvolvendo a nossa confiança no Dharma. Quando a gente não está confiando, é a nossa apreensão egocêntrica. Que o bichinho está lá no matadouro, entendeu? Tipo assim, não vai por aí não, amiguinho. Vem aqui, vamos ver uma série. Vamos passear no bosque enquanto o lobo não vem. A gente vai arrumar uma desculpa qualquer. Mas não. A gente se libera das dúvidas. E da luz que surge da meditação, clarifica-se o modo de ser. A luz que vem da meditação. A gente fica achando que vem a luz, né, o negócio. Não, gente, é o esclarecimento. Ver as coisas tais como elas são. Despida de toda elaboração, de toda fabricação, de toda conceitualização. As coisas são assim, mas a gente é que inventa toda essa fabulação em cima delas. Quando a gente passa a ver as coisas assim, a gente está no caminho do despertar, que é o que eles, né, o terceiro Karmapa coloca aqui, clarifica-se o modo de ser. Já pensou que maravilha isso, gente? Quando a gente conseguir, através da nossa prática, acumulação de mérito e de sabedoria, viver sem pensar nas coisas, é um sucesso total. Isso aí é a bênção do Buda. E aí, o que quer que seja, se é um copo de suco de laranja, se é uma doença, não interessa. Todas as coisas serão uma experiência pura para nós, que a gente não vai pensar nada a respeito, simplesmente
faz o que tem que fazer. Se é um copo de suco de laranja oferecido pelo seu mestre, beba. Se é uma doença, trate do que tem que fazer, sem ficar fazendo drama, sabe? Simplesmente vivendo de acordo com o Dharma, né? Então, é isso que a gente vai fazer. A questão é que a gente adora um drama. Então, é isso que é o convite aqui do terceiro karma. Aí ele vem, posso desenvolver a claridade dos três tipos de conhecimento, que são Tossangu. Tá? Não é há três tipos de conhecimento. A gente já gosta de um negócio complicado, mas não é, não. Então, que a gente desenvolva a claridade, esse esclarecimento dos três tipos de conhecimento. E aí o sexto, né? A natureza da base, as duas verdades, que é relativa e última. Livres do extremo do eternalismo e niilismo, que eu falei aqui hoje. A gente acha que as coisas duram para sempre. Olha só como é que é uma visão errônea isso. E do niilismo, é de que as coisas não existem, né? Ah, não, nada existe. Aí despreza o karma, né? Porque é bem confortável, nada existe, né? Não tem nada. Não, isso aí é uma visão errônea que a gente vai precisar se liberar dos extremos do eternalismo e o niilismo. Pelo supremo caminho, as duas acumulações, que eu acabei de falar, que é o quê? Mérito e sabedoria. Não tem como seguir essa via sem acumulação de mérito, vindo pela prática dos atos positivos, e acumulação de sabedoria, que virá da prática da meditação. Então, como é ensinado, é um ensinamento antigo que o Kalu Rinpoche precedente recuperou, que são as duas asas, né, da ave que somos, que nos permite voar. Não tem uma sem a outra, tá? E essas duas são a base da Bodhicitta. Então, amiguinho, se você está assim, a Bodhicitta está meio ruim, né? Não sei, não confio, é porque está faltando isso aqui, tá? E eu digo para vocês, precisa de muito de uma coisa e da outra para a gente ter a tal da Bodhicitta lá. Então, se a tua Bodhicitta está fraquinha, é porque está faltando essa turma aqui, tá? Então, força aí nos méritos, força aí na meditação. E os dois juntos, não adianta só fazer uma, vou meditar, tá? Não, a acumulação de mérito de tua tá a quantas, né? No final do dia, né, quando você fizer lá a confissão dos atos, né, o reconhecimento das faltas, pensa lá assim, o que eu sacrifiquei de mim mesmo pelo bem do outro? O quanto que eu abri mão de mim mesmo em favor do outro? Não é para o outro te achar uma pessoa bacaninha, não. Entendeu? Quanto que isso foi real? Então, coloca lá nas tuas reflexões da noite, quanto que você abre mão dos seus recursos, quaisquer que sejam. Então, a acumulação de mérito vem aí, quando a gente abre mão da gente mesmo para atender o outro, tá? E aí vem aqui, livres dos extremos, né, do exagero e da redução, é obtido fruto, drebu, despertar, os dois benefícios. Quais são os dois benefícios? Por que a preciosa existência humana é dita preciosa? Gente, atenção, Gampopa, atenção. Ela é preciosa porque ela tem os dois benefícios. Você beneficia a si mesmo, a sua mente, né, proporcionando causas para o despertar, e beneficia o outro. É isso que está falando aqui, os dois benefícios. Por isso que é preciosa. Senão é uma existência humana. Tem um monte de gente que é existência humana, mas ela não é preciosa. Livre dos extremos, do samsara e do nirvana. E aí tem muita reflexão disso, né? Que a gente não vai ficar nenhum nem no outro, porque somos bodhisattvas, que as pessoas ficam com medo do inferno, entendeu? Somos bodhisattvas. Ananda, Bodhalhana, essa turma toda foi para o inferno. Até o Buda mesmo, em vidas passadas dele. Porque a gente vai socorrer os seres, então você vai ficar com medo do inferno? Não, gente. É desenvolver uma profunda compaixão para poder ir lá socorrer os seres, não é para ficar com medo, não. Entendeu? Tira o medo da tua vida. Né? A gente deve ter medo só se a gente vai andar em lugares perigosos, a gente tem que ficar atento, porque às vezes corre lá um perigo qualquer, né, para a gente surtar lá como se a gente tivesse cortado a amígdala cerebral e ficar sem medo. A gente tem que saber também o que a gente vai fazer. Se está doente, fica em casa, não vai sair para quermesse.
E aí ele conclui, né? Posso eu encontrar tal Dharma livre do desvio, né? Livre do desvio e do erro. Então, assim ele conclui. Nós fizemos, então, as estrofes 4, 5 e 6. Nós vamos dar sequência. E esse é o texto difícil, porque são as aspirações do Mahamudra. Então, assim, precisa ter um pouquinho mais de estudo, de prática, vocês estão vendo que tem muito conhecimento por trás, mas gradativamente a gente vai se familiarizando com o texto, sem fabular, sem ficar inventando o que vem a ser o Mahamudra, porque o Mahamudra, as coisas tais como elas são, é assim, gente, se tem banana, é banana só, entendeu? O que quer que seja. A gente que quer a nossa transcendência ela seja algo magnânimo, especial, sublime e tal, e não tem nada, é ver as coisas tais como elas são. E precisa ter muito coragem para poder que é só isso que vai acontecer. Tá lá, isso no estado sublime do perfeito sublime despertar, tá bom? A gente começa a querer fabular porque a gente está lá no modo desejo. Aí a gente quer a transcendência, que é uma coisa sublime, assim, mas o sublime é tão simples, né? Tá lá, né? Os ensinamentos lá de Nigum Sikacid, né? É tão simples que a gente não acredita, fica assim, mas é só isso? É só isso. É o que temos para hoje. Esse é o sublime ensinamento das nossas técnicas de conhecimento primordial. Tá bom? Gente, demos aqui o nosso tempo. Espero que esses ensinamentos de hoje tragam algumas reflexões para vocês, que realmente isso faça crescer em vocês a confiança na prática. Não se deixem levar pelas armadilhas da apreensão egocêntrica. Liberem-se dos obstáculos internos, secretos e últimos, liberando realmente a nossa mente. Tenham confiança no Santo Dharma através da verificação por você mesmo, não é só porque eu estou dizendo, não. Então, desenvolva essa confiança em vocês mesmos, livrem-se do medo, livrem-se da esperança e sigam firmes e céleres de forma persistente no caminho. Tá bom? Então, para a gente concluir, se alguém tiver alguma pergunta, podem me fazer no privado, tá? Ter o nosso tempo aqui. Então, nós fazemos a nossa dedicatória, né? Porque todos realmente possam, né? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Então, uma excelente semana para vocês, tudo de maravilhoso, muitas bênçãos para todos.